Lucas capítulo 7, versículo de número 11. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: moço, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Oremos. Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de estarmos diante do Senhor na noite de hoje. Ó Deus, obrigado por essas famílias, obrigado por essas pessoas tão queridas e tão especiais. Senhor, nós dependemos da manifestação da tua vontade. Por isso nós oramos: vem Espírito Santo, e que a tua presença nos faça compreender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, e que nada, em absolutamente ninguém, venha roubar do nosso coração a semente que o Senhor está plantando hoje. Por Cristo Jesus, o teu Filho, é que nós oramos. Amém, amém e amém. Irmãos, quando nós olhamos para a história dessa pobre mulher, não vem outro texto ao meu coração senão o texto dos Salmos que diz: ó Deus, não há ninguém no céu que eu tenha senão a ti. Não há outra palavra, não há outra expressão, não há outra frase que possa definir, caracterizar melhor a história dessa mulher, senão essa frase: Senhor, eu não tenho mais ninguém além de ti. E que boa é essa frase, que boa é essa expressão, queridos. Que bom que essa mulher ainda confiava em Deus, que bom que a confiança que ela tinha ainda estava colocada no Senhor. O interessante e o que me chama a atenção é que o texto que fala sobre a viúva de Naim só aparece no Evangelho de Lucas, e a Bíblia Sagrada vem falando do caminho de Jesus. Jesus aparece no capítulo 7, entrando na aldeia de Cafarnaum, e na aldeia de Cafarnaum, a Bíblia Sagrada diz que existia um homem, um centurião, e a palavra centurião, ela significa, ou tipifica, quer dizer que aquele homem era o chefe de 100 soldados romanos. Isso é o que diz a palavra centurião. E a Bíblia Sagrada diz que aquele homem era amigo dos judeus, e que na casa do centurião havia um escravo, havia um empregado, e aquele empregado estava adoecido, estava quase à beira da morte. E o centurião fica sabendo que Jesus estava entrando em Cafarnaum, e prontamente o centurião, não achando-se digno de que Jesus entrasse na sua casa, ele envia os seus amigos. E que bom ter amigos, como é bom ter amigos. E os amigos do centurião, eles vão até onde Jesus estava e dizem: mestre, há um amigo em Cafarnaum, cujo o escravo, o empregado, está adoecido, quase à morte, e ele precisa que o Senhor o ajude. Mas ele disse que não é digno que o Senhor vá até a sua casa. Eu fico imaginando Jesus caminhando com a multidão, rodeado dos seus discípulos, dos curiosos de plantão, e Jesus está indo à casa do centurião para, quem sabe, impor as mãos sobre aquele empregado e restaurar-lhe a saúde. Interessante a oração do Geunes hoje sobre cura. E nós somos uma igreja que acredita que o Senhor, nos dias de hoje, ainda cura, que o Espírito de Deus ainda se manifesta produzindo e gerando cura entre nós.
Não somente a cura física, mas a cura da restauração familiar. De casamentos que são curados, de vidas que são restauradas, de pessoas que são emocionalmente curadas, quando se encontram com o Espírito Santo. E eu fico imaginando Jesus indo à casa do centurião, e os amigos do centurião dizem: Senhor, não é necessário que o Senhor vá até a casa dele, porque ele não se considera digno, e que o Senhor entre sobre a sua porta, que esteja debaixo do seu telhado. Mas ele disse que se o Senhor simplesmente lançar uma palavra sobre ele, ele acredita que esse servo será curado. E eu lhe pergunto nessa noite: o que é que nós precisamos de mais do que simplesmente uma palavra? Uma palavra que venha do coração de Deus para a sua vida hoje. Uma palavra que venha do trono de Deus para o seu coração. Uma palavra simplesmente. Uma palavra somente pode mudar a trajetória da sua vida. Uma palavra pode mudar a história do seu contexto. Uma palavra que venha do coração de Deus para o seu coração pode trazer fé, esperança, renovação. E eu acredito que essa palavra já veio sobre nós até aqui, através das canções. E ela pode continuar vindo sobre nós através dessa mensagem que nós estamos ouvindo. E é interessante que Jesus libera essa palavra, e quando os amigos do centurião voltam para a casa do centurião, o homem está curado. E eles perguntam: a que hora, em que tempo foi que o servo foi restaurado? E eles linkam, conectam o tempo em que Jesus liberou aquela palavra sobre o homem e o tempo em que aquele homem foi curado. Queridos, a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo de número 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O mesmo apóstolo Paulo diz aos Romanos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos não de 2 palavras, de 3 palavras, de 4 palavras. Nós não precisamos de um livro escrito. Nós precisamos simplesmente de uma palavra. E essa palavra pode restaurar a sua vida nessa noite. Você acredita nisso? Após Jesus passar por Cafarnaum, Jesus está indo a uma aldeia, no capítulo 7, versículo 11, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus está indo para a cidade de Naim. E quando Jesus chega em Naim, Jesus se depara com uma história, e eu queria chamar a sua atenção a tentarmos viver um pouquinho essa história hoje. Posso contar com você? Amém? Vamos tentar enxergar um pouquinho o que está acontecendo em Naim, antes mesmo de Jesus chegar lá. Primeiro, quem são os personagens dessa história? A primeira personagem é a viúva, que ficou conhecida como a viúva de Naim. Não se sabe, o texto não fala, a história não diz, ninguém se atreveu, ninguém se ousou a tentar descobrir o nome do falecido marido da viúva. O que diz sobre ela é que aquela mulher estava viúva. E ser viúva na sociedade da Palestina do primeiro século, no período em que Jesus ele andou sobre a terra, não era como ser viúva nos dias de hoje. Hoje quando nós dizemos, fulano de tal ficou viúvo, alguém cresce os olhos e diz, ficou rico. É assim ou não é? A fulana de tal ficou viúva, e alguém pergunta, é bonita? O fulano de tal ficou viúvo, que carro ele tem? Ser viúva ou viúva, é uma viúva, né? Naquela época, era ser colocada no rol das pobres, miseráveis, desgraçadas e abandonadas. É por isso que no Salmo de número 65, o salmista diz que Deus é o pai do órfão e o juiz da viúva. O próprio Deus se levanta em defesa das viúvas, porque a sociedade da época dos judeus, ela tinha por obrigação estender a mão a uma viúva. Então ser viúva nessa época
era muito diferente do que ser uma viúva nos dias atuais. E essa mulher era uma pobre viúva. O que sustentou essa mulher por muito tempo era o seu filho, o seu único filho. E que bom para aquela mulher que ela não tinha uma filha. Porque se ela tivesse uma filha e não fosse um filho, aquela mulher estaria perdida. E a única coisa que aquela mulher tinha era um filho. E agora, a história vai nos contando que tudo aquilo que aquela mulher tinha estava morto. Esse é o panorama, esse é o cenário que nós encontramos antes mesmo de Jesus chegar lá. E eu queria chamar a sua atenção para alguns elementos dessa história, elementos que não estão aqui no texto, mas que fazem parte da cultura judaica da época, que quando uma pessoa morria, ela era colocada no chão. Ela não era colocada, né, num prever da vida, em que a música toca, as flores caem. Ela era colocada no chão. Os seus cabelos e as suas unhas eram cortados. Era obrigação da família ungir o corpo, lavar o corpo e ungir o corpo do morto. E ele era envolto no melhor que aquela família tinha. Interessante, irmãos, que além daquela mulher perder a única fonte de sustento que ela tinha, não tinha INPS, não tinha aposentadoria do marido para receber, não tinha aposentadoria, não tinha o seguro do filho para receber, Então tudo o que ela tinha havia se perdido. Ela havia perdido a fonte do sustento, e agora, como costume da sua época, ela teria que pegar tudo o que ela tinha de melhor e envolver o seu filho. O filho colocado no chão, a mãe assentada ao seu lado, porque esse era o costume. Ela se assentava ao lado, de costas para o filho. O rosto do morto era envolto em lençóis, para que os seus inimigos não viessem a olhar para ele e escarnecer do morto. Então o rosto do filho não ficava à vista. Então o último momento que aquela mulher teve para ver o rosto do filho foi o momento em que ele estava sendo preparado para o seu sepulcro, para o seu sepultamento. Ela virada de costas, ela tinha que ficar assentada ao lado do filho. Ela não podia comer carne e nem beber vinho. Toda a alimentação que ela fizesse teria que ser longe do filho e sem oração. Era uma obrigação também da família contratar músicos. Então os músicos de plantão não iam ficar desempregados. Todo funeral judaico tinha música. Então eram contratados flautistas para tocarem num funeral. As mulheres que gostam de chorar também não iam ficar desempregadas. Eram contratadas as chamadas carpideiras, ou as mulheres choronas. Eram contratadas para chorar pelo morto, mesmo que não o conhecessem. Então ninguém ia ficar sozinho no leito de morte. Ia haver música, e alguém, mesmo não o conhecendo, iria chorar por ele. Vocês estão compreendendo isso? Aquela mulher agora está vivendo essa situação. Quem sabe, como muitos de nós que vieram para cá hoje. Pessoas que estão vivendo histórias muito semelhantes à história dessa pobre mulher. Pessoas com histórias de vida sofrida, pessoas que vieram construindo ou tentando construir a sua vida ao longo do tempo, mas que só foram perdendo. Pessoas que tinham na sua fonte de sustento um marido, não estou falando simplesmente de sustento financeiro, mas de sustento emocional, de amparo. Pessoas que tinham na família a sua fonte de refúgio, mas que em algum momento da sua história isso tudo se perdeu. Assim como essa pobre mulher, que estava vendo deitado naquele chão a sua última esperança. E eu acredito, irmãos, que pode ser que entre nós aqui esta noite nós tenhamos pessoas que estejam vivendo histórias semelhantes à história dessa mulher. Pessoas que têm vivido esse ano de 2015, olhando para as suas esperanças
esvaindo-se por entre os seus dedos. Pessoas que estão olhando para o seu passado e não veem muita esperança no presente e nem tampouco no futuro. Mas sabe o que é mais interessante em toda essa história? Que à medida que aquele sepulcro, ou à medida que aquele funeral é preparado para ir para o cemitério, e a geografia bíblica diz que o cemitério de Naim ficava a leste da cidade, fora das portas da cidade. E eu queria convidar você a continuar comigo com essa mensagem e tentarmos visualizar isso. Será que é possível? Nós olharmos os flautistas tocando, muita gente chorando, pessoas que não conheciam aquele jovem, mas que foram contratadas para chorar, acompanhando o funeral e chorando de verdade, por ver a sua última esperança indo para o sepulcro. A mulher chorando ao lado do filho. E quando eles estão caminhando para a porta da cidade, na contramão da morte, na contramão do desespero, na contramão do sufoco, na contramão da falta de esperança, na contramão do sofrimento, na contramão da tristeza, está chegando um outro grupo. E aí eu enxergo, e gostaria que você enxergasse comigo, um confronto entre esses dois grupos. De um lado o grupo que chora, de um lado o grupo que sofre, de um lado o grupo que está indo sepultar as últimas esperanças daquela mulher. E entrando na cidade de Naim, vindo de Cafarnaum, está um outro grupo. Um grupo que estava acompanhando Jesus, um grupo que havia visto Jesus com uma palavra simplesmente curando o empregado do centurião. Um grupo que acreditava, um grupo que tinha fé, um grupo que tinha esperança, um grupo que estava com a fé acesa, com a paixão por Deus e acreditando que aquele que estava com eles era maior do que toda e qualquer enfermidade. O grupo que acompanhava Jesus. De um lado a morte sendo levada, de um lado a falta de fé, a falta de esperança, o desespero, tudo acompanhando, e do outro lado, entrando pelas portas de Naim, a nossa esperança, aquele em quem nós temos crido, e aquele que sempre tem a última palavra em todas as coisas. Anote o que eu vou dizer, compartilhe nos grupos do WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. Jesus ainda tem a última palavra em todas as coisas. Jesus ainda tem a última palavra para a sua vida nesta noite. E se possível for, se você se sentir à vontade para tanto, eu gostaria que você olhasse para alguém e dissesse: calma, Jesus ainda está chegando, e Ele tem a última palavra. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Amados, quando Jesus está entrando em Naim, e eu começo a enxergar isso como se eu estivesse olhando para aquela porta, a porta da nossa igreja. Jesus sendo acompanhado por uma caravana, a equipe dos milagres, a equipe daqueles que acreditam, a equipe daqueles que vão ver o milagre acontecer, o time daqueles que estão com Jesus, e do outro lado, o time da morte. Quando Jesus entra em Naim, ele se encontra com o funeral. E eu imagino que a primeira pessoa em que Jesus olha é a pobre mulher que está chorando. Deixa eu compartilhar uma verdade que está no meu coração. A Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 57, versículo 15: assim diz o Senhor, aquele que é alto e sublime, que habita no santo e sublime lugar, mas também com o quebrantado e contrito de espírito. O Senhor habita com aquele que chora. E Jesus disse: bem-aventurados são vocês que choram, porque serão consolados. Então, uma verdade que não pode ser esquecida: Deus se compadece de nós. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que Jesus devolve para aquela mulher o seu filho. Os flautistas tiveram que trocar a música, aquela música triste. Ei, eu quero dizer uma coisa, gente,
É a noite de nós pularmos a faixa. É a noite de trocar a música. Eu imagino Jesus olhando para os flautistas e dizendo assim, ó, vocês não sabem tocar outra? Sabe aquela da festa? Então, é a hora de tocar. Quem sabe Jesus, sabendo de notas musicais, diria, em sol, pode começar a tocar. Eu imagino Jesus olhando para as carpideiras, as choronas de plantão, e foram pagas para chorar, dizendo assim, gente, ó, acorda, acabou a choradeira, é a hora de se alegrar. Ele olha para o rosto da viúva e diz assim, filha, cancela e manda fechar o sepulcro, manda jogar a terra de volta, porque nós vamos para a sua casa fazer festa. Eu imagino, a Bíblia não diz, eu imagino a viúva correndo de volta para casa, abrindo o portão correndo, abrindo os armários, acendendo a churrasqueira, chamando os vizinhos, todo mundo que estava acompanhando o funeral, Pedro, dizendo assim, gente, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E ao invés de sepultamento, vai ter festa. Ao invés de choro, vai ter alegria. Ao invés de música triste, vai ter festa. Você acredita nisso? Eu quero convidar você a ficar de pé. E como é que isso vai mudar, meus irmãos? Vai mudar a partir do momento que nós acreditarmos nisso. Vai mudar a partir do momento que nós acreditarmos nisso. Uma palavra. Uma só palavra. Uma só palavra. É só o que nós precisamos. É a noite de nós trocarmos a música. Deixa eu compartilhar algo do meu coração para você hoje. É uma noite especial para a sua vida. É uma noite especial para nós. Você não está aqui à toa. Pode ter certeza disso. Pode ser que você esteja dizendo, mas quem é que te contou a minha vida? Quem é que te contou o que eu estou vivendo, o que eu estou passando? Existe alguém que te ama muito mais do que você possa pensar, que você possa compreender, muito mais. É o mesmo que entrou na vida daquela pobre mulher e mudou a história da vida dela, que devolveu para ela a alegria da vida. Pode ser que você esteja hoje entre nós e tenha perdido todas essas coisas, a alegria da vida, a alegria de continuar vivendo. Você vive por viver, acorda por acordar, trabalha por trabalhar, come para não morrer de fome, mas você perdeu a alegria. Perdeu a alegria de estar casado, estar casada, perdeu a alegria de... Pode ser que você entre na sua casa, tanto você orou, tanto trabalhou para tê-la, e olhe para tudo e diga, eu não tenho prazer nisso, não tenho alegria nisso. Ou que você esteja olhando para você mesmo e dizendo, Senhor, se o Senhor não mudar a minha história hoje, eu não sei o que vai acontecer comigo a partir de hoje. E nós sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, diga, ressuscitou, para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, está no meio de nós, um Deus vivo.
o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre.
Ele venceu. Todas as ações contra Ele venceu. Todo sofrimento, toda dor, toda angústia, Ele venceu. E tudo aquilo por mim e por você, por nós, por cada um de nós. Dê uma olhada do seu lado e diga: por você, foi por você, foi por mim, foi por você. Diga para o irmão que está aí do seu lado, diga para ele: foi por você. Sim, Senhor. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, mais uma vez. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Não há outro Deus